Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, por gentileza, abram as escrituras na segunda carta, escreveu o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, por gentileza. Primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Capítulo 2, do versículo 1 ao 10. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Amém? Vamos estar lendo. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, toda hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhe seja dado crescimento para a salvação. E é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedra que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem crê nela não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que crerem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também forem destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Podei-vos assentar, meus irmãos? Glória a Deus. Permita aqui fazer uma pequena retrospectiva, irmãos, das coisas que aconteceu desde o domingo da ceia, porque eu acredito que Deus tem falado tremendamente através de grandes homens de Deus que Deus levantou neste lugar. E é interessante porque o domingo da ceia o pastor falou sobre arrependimento, sobre nós entendermos os nossos pecados e nós tomarmos a ceia consciente daquilo que nós temos que pedir perdão. E aí logo é interessante, irmãos, porque logo em seguida, no outro domingo, o presbítero Felipe trouxe uma palavra excepcional a respeito de Paulo. E ele fez uma pergunta interessante: quem foi os apressadinhos que responderam se deram um pouco mal. Aqueles que não responderam, passou acho que menos vergonha, vamos assim dizer, né? Logo em seguida, irmãos, nós tomamos uma pedrada do nosso irmão Jonatas, que veio com uma excelente palavra de Apocalipse com a igreja de Laodiceia. Uma igreja que era rica por fora, mas pobre por dentro. E para fechar, no outro domingo veio o Samuca e falou sobre Levítico e Malaquias. E falou sobre esse texto de 1 Pedro também, que mexeu muito comigo. E é nisso que eu quero caminhar, irmãos, no sentido de que Deus está falando com a igreja. E nada melhor, irmãos, do que o apóstolo Pedro para continuar, e não só continuar, mas ajudar a igreja a caminhar para o alvo que é Cristo. E eu peço sempre para os irmãos que aqueles que conseguem, nós temos, não sei se tem a facilidade daqui, ou acompanhar com a Bíblia aberta, né? Os irmãos sabem para a gente acompanhar a leitura. Mas olha que interessante, irmãos, no capítulo 2, Pedro já vai começar a falar de 5 coisas que qualquer ser humano já fez na vida. Lembrando que o apóstolo Pedro, irmão, ele está escrevendo uma carta. Nós não sabemos ao certo, mas sabemos que a igreja ali de Roma foi fundada por ele. Acreditamos a grande maioria dos teólogos. E é interessante que Pedro, ele vai arrumar ou consertar este povo da igreja, que são pessoas, irmãos, que precisam de correção para andar no caminho. E o que eu achei bonito nesse mês em especial, irmãos, qual eu vou falar para vocês, eu nunca apanhei tanto de Deus como eu apanhei nesses 4 domingos. Irmãos, toda vez que eu chegava em casa, que eu fui, o Samuca que trabalha comigo sabe, toda vez que eu ia ali para Minas trabalhar, eu ficava meditando na palavra dos meus irmãos.
na palavra do pastor Francisco, na palavra do Felipe sobre a vergonha de Paulo conosco, até que ponto nós estamos prontos a sofrer pelo Evangelho. Aí depois pela excelente palavra do nosso irmão Jonatas, falando do pecado escondido para que a gente possa confessar os nossos pecados. E depois vem o Samuel, grande Samuca, falando o que nós estamos apresentando para Deus. Será que Deus é merecedor daquilo? E eu vim raciocinando tudo isso, falei, Senhor, depois de tudo isso, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja, ó Pai? E eu sempre peço, irmãos, a confirmação da palavra de Deus, os irmãos sabem. Porque não é só simplesmente vir aqui abrir e falar, irmãos. Quem acompanha comigo na escola dominical sabe como é que é o sistema. Nós temos que nos debruçar aos estudos. E estava visitando ali a minha irmã Sandra, louvado seja Deus, que glória a Deus, eu fui almoçar na casa da irmã Sandra, irmãos. Deus é fiel. Muito obrigado, minha irmã. Glória, desculpa, irmãos, atravessar, mas é resposta de oração, viu? Deus é bom, glória a Deus. E aí nós conversando, e ela entregou a palavra ali, falei, Senhor, louvado seja Deus pela confirmação da tua palavra. E ele cita 5 pecados aqui, irmãos, que todo ser humano, ele está acostumado a cometer. Por exemplo assim, portanto, abandonem toda a maldade. Quem aqui nunca cometeu uma maldade, irmãos? Quem aqui nunca fez um erro sequer? Sabe? Quem aqui nunca andou por caminhos tortuosos? E aí ele continua, não só a maldade, mas ele fala assim, ó, todo engano. E eu acho interessante essa lista de Pedro, irmãos, porque é proposital, acredito, quando ele estava escrevendo, sendo inspirado pelo Espírito Santo. O engano é uma coisa interessante, irmãos. Por que é interessante? Porque às vezes nós podemos mostrar que nós somos algo e nós não somos. Sabe, às vezes, irmãos, nós pensamos que somos super crentes, mas na realidade nós estamos enganando a nós mesmos, como foi falado no domingo passado. E ele fala de toda a maldade, de todo o engano. E outra coisa que ele fala, de toda a hipocrisia. Irmãos, como que é lindo e realista essa lista que Pedro passa. Hipocrisia. Irmãos, acho que nós nunca estamos vivendo um momento tão terrível como a hipocrisia que tem nos dias de hoje. O que é hipocrisia? É você vender aquilo que você não tem. É você tentar mostrar aquilo que você não é. E ele continua, todo engano, toda hipocrisia. E aí ele fala o quê? Não poderia faltar a inveja. Nossa, como o irmão é assim. Nossa, como Deus usa aquela irmã. Nossa, como que a pessoa é conhecedora. E aí às vezes começa a brotar algo dentro do seu coração que até então você não tinha e eu também não tinha, que se chama inveja. Só que olha interessante, irmãos, para nós quebrarmos a inveja, nós temos que praticar as coisas também. Sabe por quê? Porque se o irmão ele entende, é porque ele estuda. Se a irmã ela entende, é porque ela estuda. Então, ao contrário de você ter inveja e eu ter inveja, por que nós não estudamos também? Por que nós não reservamos um momento de oração também? Por que às vezes nós não temos contato com a palavra também? Porque assim, irmão, quanto mais nós buscarmos a Deus, menos nós vamos ansiar as coisas dessa terra. Porque o nosso destino é o céu, o nosso destino não é essa terra. Então nós temos que esvaziar de nós mesmos e poder colocar, igual eu estava falando para a tia Sandra hoje, a mão no arado. E aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás. Então, irmãos, não devemos ser invejosos. Nossa, mas tal pessoa é assim. Louvado seja Deus pela vida dessa pessoa. Por que você e eu não fazemos igual? Ao invés de ficar falando. E aí ele termina com a outra falando o quê? Maledicência. Oh, meu Deus. Como isso pega o crente, hein? Falando mal dos outros. Rapaz. Cara, às vezes a gente recebe uma palavra de exortação aqui, sai dessa rua para fora, já estamos falando mal do irmão. Às vezes a gente fala mal do presbítero, fala mal do pastor, fala mal dos meus irmãos, fala mal da igreja, fala mal de tudo, menos de mim mesmo. Eu acho defeito em tudo, menos em mim. Só que eu sou o pior dos pecadores, como Paulo fala. Então, irmãos, ao contrário de nós falarmos da vida das pessoas, vamos olhar para nós mesmos e vermos o tanto de pecado que nós temos. Porque o melhor reflexo do cristão, qual que é? O espelho. Ele olhar para ele
E ele falar o tanto que ele é pecador e o tanto que ele precisa dessa graça. Por isso que eu vivo falando em toda a pregação, irmão, dentro desse lugar não tem melhor do que ninguém. Todos fomos encerrados debaixo do mesmo pecado. Então não existe quem sabe mais, quem sabe menos, quem profetiza mais, quem profetiza menos, quem canta mais, não tem. No reino espiritual o maior é o menor. Se você quer ser o maior, irmãos, eu vou falar algo para vocês. Eu não vivi naquela época, mas a gente se transporta muito para lá na escola dominical. Imagina, na época de Jesus, creio que não tinha cortador de unha, irmãos, acredito eu, não sei. Chão de barro vermelho, aquela joanete do tamanho do mundo. Os coitados dos discípulos andavam para todo canto. E de repente, irmãos, o próprio Deus, ele pega uma bacinha de água, porque você fala que existe inveja no meio da gente, existiu inveja lá também. Ah, como assim, Rafael? Vou dar exemplo. Jesus está falando, está lá, João, e quem mais? Quem? João e Tiago. Jesus, e aí, meu camarada? Quem é que vai sentar do teu lado ali? Ou, prepara um espacinho para nós ali também. Quem vai ficar mais perto de você ali? Existia inveja entre eles, irmãos. Aí depois, quem mais? Lá na ceia. Ô Senhor, eu gosto não fazendo propaganda aqui, irmão, você que está gravado. Quinta temporada do The Chosen, lá na ceia. Ô Senhor, estou contigo e não abro mão, Senhor. Ó, o Senhor é parceiro. Se for pegar o Senhor, vai pegar a gente também. E Jesus falando, vocês não sabem de nada, velho. Todos vocês vão me abandonar. Inclusive nós, irmãos. Inclusive nós, tá? Não eram só eles, não. Todos nós. Por isso nós somos salvos pela graça. Mas por incrível que pareça, irmãos, depois da correção, Pedro muda a chave. Agora, ao contrário de ele exortar sobre os pecados, ele vai nos aproximar de Cristo. Porque ele continua no versículo 2 e fala assim, ó. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite genuíno espiritual. Ô irmãos, nós temos um bebezinho aqui no nosso meio, nós temos o Tito, nós vamos ter mais uma galerinha aí, eu acho. Tá vindo mais uma leva nova aí, né? O anjo tá passando, né? Eu só tenho uma flecha, irmão. Tomara que eu aumente um pouco mais essa flecha, né? Uma flechinha só. Uma flecha. Samuel falou que uma flecha não ganha guerra, né? Lascou. Eu tô lascado então, irmãos. Receba, ela tá lá com a pipoca lá, tomara. Que o anjo toque naquela varoa. Ô, glória! Aproveitar que a Duda tá lá e tá... Oh, Deus, faça a obra, Jesus. Então, irmãos, brincadeiras à parte, fiquei triste porque eu só tenho uma flecha, irmãos. Mas se for pela mitologia, né? Aquiles foi morto por causa de uma flecha, né? No calcanhar. Então, olha aí, ó, vamos, né? Pensar positivo. Mas voltando aqui, brincadeiras à parte, irmãos. A criança, quando ela prova o leite da mãe, vou pegar, permita, meu irmão, o nenenzinho aqui. Ele meio que vicia no leite da mãe. Quem é mãe sabe disso, porque o neném, ele chora, principalmente quando ele está com fome, mas tem neném que mama muito, porque ele gosta. E eu achei lindo essa ilustração do apóstolo Pedro, quando ele fala assim, ó, como crianças recém-nascidas, está aqui, irmãos, desejem o quê? O genuíno leite espiritual, para que por ele lhes sejam dado o quê? Crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência que o Senhor é bondoso. Olha como que o apóstolo Pedro ele vai no profundo e a comparação que ele faz, porque o leite materno, irmãos, ele vai enrijecer, vai fortalecer a criança. E aqui o apóstolo Pedro fala assim, do genuíno leite espiritual. E aonde eu encontro esse leite espiritual? Somente na palavra, irmãos. Crente que lê a palavra de Deus está com a pança cheia de leite espiritual. E quanto mais você bebe desse leite, mais você quer dessa fonte. Porque essa fonte, irmãos, é um oceano inesgotável. Por isso que ele está falando aqui, que lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm o que? A experiência que o Senhor é bondoso. E ele continua, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens. E é uma pura realidade, irmãos. Jesus foi rejeitado por nós.
Aquela pedra que veio trazer a luz, ela foi rejeitada. Nós, irmãos, antes da graça, nós rejeitávamos Jesus também. Nós estamos enquadrados nesse texto aqui também. Mas olha que interessante, irmãos. Isso é precioso porque olha o que ele fala. Pelos homens, sim, mas para com Deus, eleita e preciosa. Louvado seja Deus por isso. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio. Glória a Deus, santo. Obrigado. Coisa linda a ilustração do nosso irmão Samuca. Qual era a função do sacerdote, irmãos? Entre várias, a principal, organizar a casa de Deus. O sacerdote ficava de olho em tudo e nada poderia faltar. Nada. Como que eu estou sendo sacerdote perante Cristo, irmãos? Será que eu estou arrumando bem a minha casa? Será que eu estou deixando a chama do Espírito Santo acesa no meu coração? Será que eu estou cuidando daquela casa a qual o Espírito Santo mora? Porque está escrito aqui, irmãos, edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, vírgula, a fim de oferecerem o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de quem? Jesus Cristo. Ele aprofunda um pouco mais. Ele aprofunda um pouco mais. Primeiro, irmãos, sacrifício santo. Para quê, irmãos? Para que sejam agradáveis a Deus por meio de quem? Nós só temos essa graça por meio do Senhor Jesus, irmãos. Se nós sabemos o que é graça, se nós aprendemos a perdoar, é porque esse Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos ensinou. Se nós queremos ficar longe da inveja, da maledicência, da hipocrisia, de tudo isso, é porque nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso que nós temos que ser essa casa, esse sacerdócio santo, irmãos. Sabe, Jesus foi rejeitado pelos homens, mas não rejeitado por Deus. E olha que interessante, irmãos, mesmo Jesus sendo rejeitado pelos homens, ele morreu pelos homens. Ele deu a vida dele por mim e por você, irmãos. Ele nos deu a vida eterna. Tudo isso que nós estamos passando, irmãos, não vai ser nada referente à glória que nos espera no céu. Sabe, irmãos, o sofrimento parece eterno, parece que nunca vai ter fim, mas vai ter fim, irmãos. Confia, porque o Senhor Jesus não brinca de ser Senhor Jesus. Posso dar um exemplo, irmãos? Desculpa, nós estamos sendo repetitivos, mas a Julinha moveu a igreja por causa da idade. Como pode uma pessoa ficar assim? Como pode uma jovem ficar assim? E eu lembrei da Maria Eduarda, quem tem filho pequeno lembrou, e ficou uma confusão na nossa mente. Mas nós fomos ao pé da cruz, irmãos. Começamos a clamar, começamos a orar. E hoje a menina apareceu aqui na escola dominical com um sorriso que parecia um sol. E isso, irmãos, não é só com a Júlia, é com cada um de nós. O problema é que Deus trabalha no tempo dele e não no nosso tempo. Porque o tempo dele é melhor do que o nosso tempo, irmãos. Não é mais nem é menos, é o tempo ideal. O segredo, irmãos, é que nós somos sacerdócio real. Está aqui, ó, santo, por meio do Senhor Jesus Cristo. E ele continua, versículo 6. Por isso está escrito nas Escrituras, que ele vai se remeter lá a Isaías. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer, não será envergonhado. Se a sua luta está te trazendo vergonha, fique em paz. Confie na palavra. Está escrito aqui, ela não mente. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Irmãos, a palavra de Deus é justa, fiel e eficaz. O segredo é confiar. Ah, Rafael, mas como confiar? Sabe o que é confiar, irmãos?
é quando você não tem mais chão. Porque enquanto você tem chão, você ainda crê nas suas forças. Posso dar um exemplo? Lá com o profeta Isaías. Enquanto a água estava tranquila, ele conseguia atravessar o rio. O problema é quando os pés já não tocam mais no chão. O problema é quando você está, por exemplo, num rio ou num lago e você não sente mais o chão. O problema é quando você está numa piscina muito profunda e você não sente mais o chão. O que significa isso? Dependência. Enquanto existir vontade humana, irmãos, Deus permite nós às vezes quebrarmos a cara, desculpa a expressão da palavra, mas até ficar do jeito dele. Irmãos, eu vivo falando e sou repetitivo, porque a melhor arte para gravar é a repetição. Mas eu falo em toda casa que eu entro, Deus não brinca de ser Deus, como o diabo não brinca de ser diabo. O segredo, irmãos, é confiarmos na palavra de Deus. O segredo, irmãos, é entendermos que o Senhor Jesus, Ele é essa pedra angular, Ele que deu a vida por nós, por isso nós devemos segui-lo. Irmãos, como que a igreja está sendo totalmente... Eu fico, às vezes, pensando, sem brincadeira, irmãos, como que Deus vem falando com a igreja de um jeito, de uma forma extraordinária. Irmãos, aqui não precisa de profeta, com todo o respeito de oba-oba. Deus usa na palavra cirúrgica com todos esses homens que foram falados aqui nesses 5 domingos. Deus foi claro. Se você tem algo escondido, fale, porque eu sou justiça. Se você está fazendo algo que está sendo fora do sacerdócio santo, se corrija, porque eu estou te assistindo. Fale, porque ainda é tempo de perdão. Se corrija, porque ainda é tempo de perdão. Deus tem falado, irmãos. E eu vou falar algo para vocês com todo o respeito. E eu vivo falando isso também. Nós sabemos que os que disseram o nosso destino é a morte. E nós estaremos frente a frente com aquele Cristo, todo-poderoso. Não aquele, entenda o que eu estou falando. O nosso Salvador. E nós seremos indisculpáveis. Eu acredito que Deus vai mostrar os 5 cultos. Você precisa de mais alguma coisa, Rafael? Você precisa de mais alguma prova? Eu não fui mais claro com você? O que você precisaria mais? Me diz. Irmãos, nada melhor do que nós confessarmos os nossos pecados perante Cristo. Tenho certeza, irmãos, que Deus ele vai salvar. Tenho certeza que Deus ele vai restituir, perdão. Tenho certeza que Deus ele vai trazer de volta, irmãos, tudo aquilo que foi perdido para a honra e glória dele, não nossa. Como é difícil, irmãos, passar pela prova. Parece que as nossas provas são eternas. Parece que a gente não tem mais esperança de nada. Parece que a gente não consegue mais orar. Parece que a gente não consegue mais sentir a presença do Senhor. Parece que o meu mundo acabou. Mas é nessa hora, quando acaba a sua força, que Deus começa a agir. Deus não está, irmãos, nem aí para a sua fé. Ele não precisa da sua fé para ele ser Deus. Ele é Deus. E ele fala, se você não clamar, as pedras clamarão. Mas a minha palavra, ela vai ser cumprida. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Irmãos, Deus não vai envergonhar você. E entenda o que eu estou falando, porque também a gente vai lembrar da pregação do Fê, que o próprio Espírito Santo falou para Paulo, Paulo, se prepara o lombo aí, bicho, porque tu vai tomar umas cajadadas violentas, igual a dona Neide queria fazer com o marido. Falou, vai bater. Irmãos, eu estava conversando com o Samuel, acho que eu não gostei. Eu acho que a dona Neide não gostou muito do testemunho aqui, né? Ô, irmão, o pastor orou lá, eu fui curado, irmãos. Curado. Glória a Deus. Dona Neide é um barato, te amo, dona Neide. Você é sensacional. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Sabe, irmãos, eu vou falar algo para vocês. De tanto bater, não é porque Deus ele é maldoso, é porque ele corrige o seu filho. Se Deus ele veio esses 5 domingos exortando a igreja, não é porque ele não gosta de nós, irmãos, é porque ele nos ama. E ele nos quer no seu caminho. Irmãos,
Pensa comigo, o pai que não quer aconselhar o filho, ele deixa o filho à deriva. Faça o que você quiser. Eu amei uma frase que, com todo respeito, a tia Sandra falou: os filhos são meus. Os filhos são meus. É a herança do Senhor. Não vou deixar os meus filhos se perderem. Sabe, irmãos? Agora imagina Deus vendo a gente com caminhos tortuosos e falando assim: ó, vocês são meus. Vocês são meus filhos. Eu não vou deixar vocês se perderem. E detalhe, como ele falou aqui, eu não vou envergonhar vocês, porque vocês não serão envergonhados. O problema, irmãos, é que às vezes nós queremos, eu entendo a dor, mas nós queremos as coisas para ontem. E às vezes não é para ontem, irmãos. Quantos irmãos no nosso meio aqui está sofrendo com diversas coisas, irmãos? Diversas que a gente nem pensa. E às vezes, irmãos, com todo respeito, eu estava falando da parábola hoje de manhã, às vezes a gente só pensa em nós. Sabe, às vezes eu tenho 2 sacos de arroz em casa, e aí às vezes eu falo: não, eu aprendi isso muito com o pastor Ronaldo. Não. Obrigado, minha irmã. Eu vou comer os 2. Eu vou comer os 2. E eu estou sabendo, irmãos, que às vezes meu irmão está precisando de um saco de... Não, pode faltar o dia de amanhã. Aí veio a palavra oficial, se eu não me engano, se me falha a memória. Perdão, foi a Camila que leu. Até dormindo Deus cuida da gente, irmãos. Por que se preocupar para o dia de amanhã? Sendo que caixão não tem gaveta, irmãos. E às vezes a gente fica preso na nossa mesquinhagem, pensando que Deus, Senhor. Mas, irmãos, eu te garanto que tem pessoas dentro desse local que está sofrendo mais do que a gente, irmãos. E às vezes a gente fica julgando, às vezes a gente fica apontando o dedo, às vezes a gente fica falando mal, e a gente não senta para tomar um café com essa pessoa, para conversar, para dar um abraço, para perguntar se está tudo bem. Mas não, dentro da igreja eu sou glória, dentro da igreja eu rodo no manto, dentro da igreja eu falo em línguas estranhas, dentro da igreja eu prego bem, dentro da igreja eu conheço a Bíblia inteira. Enganando a si mesmo, irmãos. Com todo respeito, eu estou sendo... Mas que palavra preciosa do Jô, irmãos. Como essa palavra ficou gravada na minha mente. Ó, igreja de Laodiceia, bonita por fora, mas podre por dentro. Ô, irmãos, vocês são pessoas eleitas do Senhor Jesus, irmãos. São são um sacerdócio santo. E aí ele continua no versículo 7. Portanto, para vocês, o que crerem, esta pedra é preciosa. Mas olha que interessante, irmãos. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra o quê? Angular, a pedra principal. Aquilo que vocês rejeitaram foi a pedra principal. E Pedro não está falando que é ele, Pedro está falando que é Cristo. A pedra angular é Cristo. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Estes são os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Irmãos, tem pessoas que estão destinadas ao céu, mas tem pessoas que estão destinadas também à desobediência. Querem só desobedecer, não querem ouvir a palavra do Senhor. E às vezes eu falo de novo, fica perguntando por que minha vida é assim, por que minha vida é assim. E aí Deus vem e usa um, e Deus vem e usa outro, e Deus vem e usa outro, e fala: filho, eu não tenho mais o que falar. Minha palavra está sendo pregada. Minha palavra está sendo pregada. Só que assim, se eu sou pedra rejeitada por vocês, eu vou ser o quê? Pedra de ofensa, e o que mais? Pedra de tropeço. Vocês, porém, são geração eleita. Muitos são chamados, irmãos, mas poucos são os escolhidos. Vocês são geração eleita. Essa eleição não acaba aqui, ela acaba na glória. Lugar onde não vai ter choro, nem dor, nem pranto e nem luto. É essa eleição que Jesus está nos chamando. Não é uma eleição terrena, a qual eu vou ganhar tudo, eu vou viver no melhor, eu vou ser o melhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Não, irmãos, aqui é mais profundo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. O que é real, irmãos? É viver com Cristo, nosso Rei,
Nós vamos reinar com Cristo. Irmão, se isso não alegrar o seu coração, chegue em Mateus 6:6 em casa e vá orar no secreto. Vai orar no secreto, irmãos, porque é no secreto que Deus vai te responder, como o próprio Samuca falou. É só no secreto. Irmãos, vou falar algo para vocês. Nós não estamos aqui porque nós temos medo do inferno. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome desse Senhor Jesus Cristo. O inferno para nós, com todo respeito, irmãos, é irrelevante, porque nós não vamos morar naquela casa. Nós vamos morar na casa do Deus Altíssimo. O inferno não nos traz medo, irmãos. Sabe por quê? Cristo pagou um alto preço por mim e por você. E Ele derramou o sangue por mim e por você. E Ele ainda chancelou a gente com o selo do Espírito Santo. Vocês são meus. Propriedade minha. Nação eleita. Sacerdócio real. Deus não brinca de ser Deus. Não é, irmãos, porque sem querer você falou um palavrão que Deus vai falar assim, não, ixi, não, deixa quieto, agora, falou, não. Não, irmãos. O sangue de Cristo não é um copo descartável igual a gente pega e joga no lixo aqui, não é assim não. Se Deus, Ele te selou com o Espírito Santo dele e falou, você tem a marca, você é dele. Pais e mães que estão orando pelos filhos, seus filhos são dele. Tem a marca do Espírito Santo, eu creio. Eu creio porque eu fui fruto de oração também, irmãos. Eu creio que muitos que estavam aqui foram fruto de oração também. E isso não vai ser diferente na vida de vocês. Porque um Deus não é exclusivista, Ele abençoa, irmãos, e Ele trabalha. Confia. Parece que não vai ter fim, mas confia, porque Deus não brinca de ser Deus. E Ele fala aqui, irmãos, Ele fala, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos só Deus, nós somos propriedade exclusiva. Você sabe o que é exclusivo, irmãos? É ser separado. Mas você sabe o que é interessante? Não é que você é super crente. Porque se você pegar em João 17, vai ter a oração sacerdotal. E lá, a melhor oração que vai ter, a oração mais linda que Jesus faz, irmãos. E Ele fala, Pai, eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo. Mas eu peço, não os tirem do mundo. Por que Ele falou aquilo, irmãos? Para que o mundo, nós sejamos luz neste mundo. Mas eu peço que os livrem do mundo, do mal. Nós somos lâmpada, irmãos. E lâmpada não foi feita para brilhar aqui dentro. Lâmpada foi feita para brilhar lá fora. Aqui todo mundo já é luz, irmãos. Aqui todo mundo já é sacerdócio real. Aqui todo mundo já é nação eleita, propriedade exclusiva de Deus. Todos nós já somos. Agora lá nós somos a luz. Luz em meio às trevas. Luz em amigos que do nada vêm desabafar com você toda a sua vida. Chorar com você. E a Bíblia diz, chora com os que choram e alegrem com quem se alegram. Que foi outra coisa que mexeu muito comigo pela manhã, foi a Emily ter recitado aqui aquele versículo maravilhoso e começou a chorar. Foi um choro da alma, irmãos. Foi um choro de alegria de uma pessoa que encontrou um versículo que falava diretamente com o seu coração. Como a conversão do nosso menino Júlio. Quantos anos eu não vi uma conversão genuína de choro, de falar, Senhor, eu sou um lixo. Senhor, eu estou preso nesse pecado. Senhor, eu estou preso nessa imundícia, mas o Senhor me encontrou. Irmão, nós somos geração eleita. Nós somos povo exclusivo de Deus. Tenho por certo que o sofrimento deste mundo, irmãos, não é nada comparado com aquela glória que há de vir. Irmãos, nós vivemos tão pouco tempo aqui nessa terra, irmãos. O mundo está passando tão rápido, daqui a pouco a gente está no final do ano de novo. Ó. Parece que foi ontem que a gente estava rachando a cabeça com a festividade da igreja. A festividade já está aí de novo. O mundo está passando rápido demais, irmãos. Nós devemos, irmãos, levar esse amor de Jesus Cristo. Mas sermos espontâneos, irmãos. Não precisamos fingir o que nós não somos. Eu brinco com o Samuca, eu falo, Samuca, a gente é assim dentro da igreja, a gente escuta o FFM lá fora, a gente brinca. Eu tomei uma bronca do pastor porque eu cantei sertanejo aqui na igreja. Mas irmãos, o pastor ficou bravo, né, pastor? Ô, Rafael, misericórdia, irmão. Tava tocando o Bruno e Marrone lá fora, eu cantando aqui na igreja. Bem na reunião ainda. Mas tá bom, glória a Deus. Falei, pastor, melhor o sertanejo do que esses funk doidos aí, né? Já pensou cantar aqui, vai baixando, vai? Aí não dá, né, pastor?
Aí não dá, aí ele ficou de boa, né? Ficou de boa. Mas temos que ser o que nós somos, irmãos. Por que eu vou fingir o que eu não sou para enganar o pastor e não estou enganando Jesus Cristo? Por que eu vou chegar aqui? Não, pastor, ó. Não é porque vocês sentam aqui na frente, não, tá, irmão? Não é indireta, não, misericórdia. Não. Eu vou sentar ali na frente, ó. Para ficar de cara. Não, Samuca, não é indireta, não. Não é, não. Você sabe que eu não sou assim. Mas, pastor Francisco tem que me ver, pastor Ronaldo tem que me ver, o presbítero Felipe tem que me ver. Lembra que eu falei, como também o Samuca falou? Aprovado pelo homem, desaprovado por Deus. Mas essa conta não é na terra que fecha. É na glória. É na glória. Lembra que eu falei para os irmãos e vivo falando? Aqui, irmãos, pode pisar na graça. Humilha mesmo. Sabe, é crente Raimundo, né? Uma pé na igreja, todo mundo. Vem aqui, vai para lá, vem aqui, vai para lá. E eu estava conversando isso com alguns chegados também. Falei, agora imagina chegando lá no céu, Jesus falando assim, ó. Por que você não ficou no mundo? Por que você não ficou nos seus bailes? Na sua vida? Porque na minha palavra, que eu vou te julgar pela minha palavra. Como a própria igreja que o João trouxe de Apocalipse, a Bíblia diz que numa fonte não pode jorrar duas águas. Ou é água doce, ou é salgada. Se for morno, dá vontade de vomitar. Aí eu fico imaginando Rafael, Jesus falando para mim, Rafael, por que você não se sujou mais ainda? Por que você estava enganando a você mesmo? Era melhor você ter ficado no deleite da sua carne. Porque agora você não vai merecer o céu e você vai para o inferno pelas suas atitudes. Agora tem outras pessoas que falam, Senhor, me perdoa, eu pequei. Eu não sou digno de chegar no seu reino, Senhor. Lembra-te de mim quando estiverem no paraíso. Aí o Espírito Santo toca no teu coração e fala assim, ó, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não importa pelo tanto que nós pecamos, irmãos. É pelo tanto que nós nos arrependemos e confessamos. E detalhe, não é confessar e ficar. É deixar. Ah, Rafael, não é fácil. Quem falou que era fácil, irmãos? Se fosse fácil, até o diabo estava no céu. Quem falou que é fácil? Quem falar para você que a vida de um cristão é fácil, precisa rever o evangelho. Porque mais uma vez eu estava conversando com a tia, eu falei, tia, quem dos apóstolos teve vida boa, tia? Quem? Rodou mais de 3.000 quilômetros num barco. Irmão, não tinha Waze, não. Sabe, não tinha ar-condicionado nos barcos, não, como tem hoje. Não tinha avião com poltrona exclusiva que tremia tudo, o corpo, para fazer massagem, não. Era um remo, irmãos. Aquela vela toda remendada. Mas eu tinha um foco. Qual é o foco, apóstolo Paulo? É o céu. Ó, se vocês me prenderem, fica tranquilo. Quer me matar também. Porque se eu morrer, eu estou com Cristo. Agora, se eu estiver vivo, eu vou estar trabalhando. Nós temos que ter essa convicção, irmãos. Porque nós somos essa geração eleita, irmãos. Nós somos povo exclusivo de Deus, irmãos. Olha que interessante, terminando o 9. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa. Oh, irmãos, que profundidade de versículo. Todos nós estávamos nas trevas, irmãos. E você sabe o que é treva? É opressão. Sabe o que é treva, irmãos? É você apagar todas as luzes da sua casa e você sentir que você está naquele quarto vazio. E você não tem uma esperança. Quantos aqui nessa noite também estão assim, irmãos? Num quarto escuro que parece que não tem luz. Mas aí ele fala aqui, irmãos. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz, irmãos, ela brilha. A luz, ela traz clareza. A luz, ela mostra a imperfeição. Quer ver a verdade? Pega uma luz no espelho, coloca bem próximo de você. Começa a olhar a sua beleza do rosto, para você ver o tanto de, sei lá como é que chama esses negocinhos que faz no olho aqui. Como? Eu já estou misericórdia, irmãos. Tá difícil, irmãos. Fala para você. Falei, Senhor, te agradeço, porque eu estou mais perto da glória, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mas não é, irmãos, é porque a idade chega para todo mundo. Só que por um lado eu fico feliz, irmãos. Porque daqui a pouco eu vou estar com aquele Cristo maravilhoso. E eu anseio por esse dia, como eu creio que vocês também anseiam, todo santo dia, irmãos.
Sabe, irmãos, dar aquele abraço gostoso em Jesus e falar, gente, calma aí, tia Sandra, deixa eu dar um abraço primeiro aqui. A gente vai ter eternidade para abraçar Jesus. Dani, fica tranquila aí, Dani. Daqui a pouco você vai abraçar Pedro por enquanto. Deixa eu abraçar Jesus. Irmão, sabe aquela fila imensa? E a gente olhar para Jesus, Jesus falar, doeu, né, filho? Oh, meu Deus. Irmãos, como eu me emociono. Jesus fala assim, ó, doeu, né, filho? Mas doeu em mim também. Doeu, né, irmã? A dor do luto. Mas doeu em mim também. Porque vocês também estavam mortos. E eu senti a mesma dor que vocês sentiram. Mas nem por isso eu deixei de amar vocês. Chegar naquele céu, irmãos. Jesus fala, vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que já está prometido antes da fundação do mundo. Vai valer a pena, irmãos. Esse sofrimento que a gente passa vai valer a pena. Nenhum sofrimento é eterno, irmãos. Nós somos eleitos de Cristo, irmãos. Deus não brinca de ser Deus. Quando Ele salva uma pessoa, Ele salva uma pessoa, irmãos. Todos nós numa grande festa, irmãos. Oh, Jesus, como eu queria ter a consciência de chegar para alguns irmãos e falar, não valeu a pena? Olha onde nós estamos agora. Agora todo o nosso choro vai se converter em alegria, porque Apocalipse fala que Ele vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Todas as lágrimas. Oh, Jesus maravilhoso, obrigado, Senhor. Por isso que aqui ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Por isso que aqui todo mundo merecia o inferno. Mas Deus nos resgatou de lá. É por pouco tempo, irmãos. É por pouco tempo. Soma o que resta de vida para nós, com todo respeito. E não estou pregando morte aqui não, irmãos. Mas soma o que resta de vida para você. Será que vai compensar? Ou você soma o que você vai viver na eternidade com Cristo? Sabe, irmãos, eu viajo que nem o apóstolo Paulo, sabe, eu já estou terminando, e ele fala assim, ó galera, Paulo é tão humilde, irmãos, que ele fala assim, cara, eu conheci um cara, ele viajou até o terceiro céus, e ele viu coisas ali, que jamais entrou na mente do ser humano. Para um pouco, irmãos. Respira fundo. Viaja comigo lá naquele céu. Sabe, irmãos? Pensa no que você está sofrendo agora e compara com aquele céu. Se nada do que nós vimos aqui é comparado com o que nos espera, com todo respeito, irmãos, e com respeito ao que vocês estão passando, e eu também, isso não é nada. Não é nada. Nada, irmãos, nada. E por isso nós temos que viver essa palavra. E aí ele termina, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Fiquem com essa palavra, irmãos. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.